Com o microfone fica, a gente não precisa falar tão alto, né? É melhor. Amados do Senhor, eu fui convidado hoje, nós temos 40 minutos de aula. Fui convidado hoje para estar dando aula aqui na EBD, porque o pastor Gabriel, ele tem um compromisso numa igreja batista em Paraty, na igreja batista de Paraty. E hoje é o quarto domingo, e todo quarto domingo, normalmente, às vezes alguma alteração, a gente tem um tema só, que é evangelização discipuladora. São dois conceitos que se juntam. Normalmente a gente fala muito em evangelização e fala pouco em discipulado. Mas as coisas são juntas, não dá para separar. A evangelização tem como propósito fazer discípulo. Você pode repetir comigo essa frase? A evangelização tem como propósito fazer discípulo. Vamos outra vez? A evangelização tem como propósito fazer discípulos. Gravou isso? Se gravou isso, nós já podemos ir embora. Entendeu? Porque essa é a ideia mais importante. Infelizmente, nós nascemos numa cultura evangélica que não pensa assim. Entendeu? Vamos evangelizar, evangelizar, evangelizar. Distribuir folheto, convidar para a igreja. As pessoas aceitam Jesus, levantam a mão, recebem alguma orientação inicial às vezes. Tem até algumas igrejas que tem assim alguém que se preocupa com eles, manda uma cartinha. Ou uma classe na IBD para esses interessados que querem se integrar na igreja. No máximo. Mas essas pessoas não recebem a atenção que deveriam receber. Né? Mesmo antes de conhecer a igreja. É este o objeto, o alvo que nós queremos hoje atingir. Que vocês entendam bem o que significa discipulado. Tá bem? Se nós conseguirmos, nós vamos ficar muito felizes. E não só entender, mas que todos aqui, agora nós já temos 4, 8, 10, 11 com João. Vamos chegando lá, hein? 11. É que Judas não vem, né? Jesus lidou com... Mas depois veio o apóstolo Paulo, né? Substituiu Judas, né? Então vamos ver, chega o apóstolo Paulo aí, em qualquer momento vai chegar o apóstolo Paulo. Vamos torcer, hein? Quando chegar o próximo aqui, a gente vai falar apóstolo Paulo, vamos bater palma, tá? É o 12º. Bem, queridos, então, como eu estava dizendo, todos aqui, inclusive João, nós 11, né? Nós vamos não só compreender, mas eu gostaria, do meu coração, que nós nos comprometêssemos. É um pouco mais profundo, né, Fátima? Certo? Nos comprometer. Isso que Deus quer. E vocês estão aqui a essa hora da manhã porque vocês estão querendo compromisso. Senão vocês ficavam na cama. Tem lá um lençol, não tem um colchãozinho, graças a Deus. Ninguém dorme no chão. Bom colchão, né, irmãos? Travesseirinho, né? Alguns dormem com gatinho, outros com cachorrinho, outros com maridinho. Mesma coisa, tudo bicho. Então, queridos, nós podíamos ficar em casa, não podíamos, Ferinha? Mas por que nós viemos aqui? Porque nós queremos aprender mais da palavra, mas não só aprender da palavra. Queremos que essa palavra toque em nós e mude o nosso modo de pensar e de agir. Tá certo? Então, a lição de hoje é essa. O mandamento que tem sido esquecido. O discipulado. Por que ele tem sido esquecido? Como eu disse para vocês,
nós nascemos numa cultura evangélica que fala muito em evangelismo e pouco em discipulado. Porque o discipulado, ele tem um preço para ser pago. Entendeu? Jogar semente é fácil. Jogar semente pelo chão, às vezes algumas nascem, né? Mas é a parte mais fácil, é jogar semente. Mas você tem que abrir o solo, fazer uma vala. Às vezes, um boi ou 2 bois vão puxando assim, uma peça de metal que vai rasgando e você segura, hein? Antigamente, hoje já é trator, né, que faz isso, né? Tem alguns lugares lá no Nordeste que é boi mesmo. Vai rasgando, aí você pode botar também dentro daquela vala um produto, né, que vai ajudar a melhorar a terra, né? Um adubo, né? Passa lá no chiqueiro dos porcos, pega aquela caixa cheirosa de adubo, vai jogando ali, né? Aí na outra semana você passa ali e só joga o que? A semente. E se você joga a semente, o que acontece? Com o tempo, a tendência é dessas sementes brotarem. Então o evangelismo, ou a evangelização, que é a ação de evangelizar, eu acho melhor, a ação evangelizadora é jogar a semente. Mas antes de jogar a semente, tem um trabalho duro, ou não tem? Não tem? Se você quer muitos frutos, você tem que preparar a terra. Tá certo? Por isso que nós nascemos nessa cultura. A cultura da evangelização. Vamos sair para distribuir folhetos. Vamos convidar para a noite do amigo. Isso é ruim? Não. É melhor do que não fazer nada, né? Hein? Quantas pessoas se converteram nesses eventos, né? Mas isso está muito pouco perto do que nós podemos colher se nós fizermos todo o trabalho direitinho. Aquela semente que começa a brotar, se você bobear, vem a galinha e faz o quê? Começa o quê? A comer. Aí você não vai colher. Você fez tanto trabalho, semeou, não é? Às vezes aquela plantinha que está bonitinha, começa a crescer, pega uma praga. Tem lá uma lagarta, não é? Aí você não protege ela. Daqui a pouco você vai perder muitos frutos. Então, o que é discipulado? O discipulado é essa preocupação de que você está trabalhando para formar uma árvore bonita que dê fruto. O discípulo é alguém que dá fruto. Você não é para formar um discípulo? Ou não é? É ou não é? Aí você não faz o trabalho completo enquanto você não colher o fruto daquela sementezinha que foi plantada ali. Todo o suor que você gastou ali, no final vai ter uma festa. É a festa da colheita. E as nossas festas de colheita aqui, que tem sido uma alegria, ainda está muito pequena, perto do potencial dessa igreja, do que nós podemos fazer. Então, aqui nós já temos mais de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E 3 crianças, 19. Né? Entendeu? Agora, João, aumentou o número de homens, hein? Só estava você aqui. Agora, 1, 2, 3, 4. 4 homens. Tudo bem? 4 homens. Então, se o Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou com um grupo de 12 para conquistar o mundo, transformar a história do mundo, imagina nós com 19 aqui. Essas criancinhas vão crescer e elas vão crescer com essa visão que os pais vão passar para ela. Então, o nosso propósito aqui hoje de manhã, eu estou explicando bem devagarinho a introdução, para que vocês saibam qual é o nosso propósito. Não é só que vocês entendam, é que vocês arregassem a manga e dizem, conte comigo, Senhor.
eu quero ajudar na sua fazenda a trabalhar para termos uma grande festa da colheita. Mãos à obra. E nós precisamos organizar isso para não virar bagunça. Cada um tem que saber o que vai fazer, tem que prestar relatórios para que a fazenda seja organizada. Daqui a pouco está plantando tomate no meio da cebola, está maior confusão. Não, peraí, vamos organizar. Tomate aqui, cebola aqui, tem que ser assim, assim, não é? Dia tal, tem que ver o clima, quando vai chover muito. Tudo isso faz parte do negócio. E o nosso negócio qual é? Fazer com que a fazenda do Senhor dê muitos frutos. E esses frutos no Evangelho de João é diferente dos frutos lá de Gálatas. Os frutos de Gálatas são frutos do Espírito, que vem primeiro. Primeiro você recebe o Espírito. E ele lhe concede dons, e também você começa a demonstrar a nova vida por meio dos frutos do Espírito, que são 9. O primeiro, que todos gostam, é o amor. Você vai ser uma pessoa que vai amar. Enquanto não tem o Espírito, você não sabe o que é o amor de Deus. Você tem o amor carnal, humano. Mas o amor de Deus é um amor sacrificial. É assim semelhante ao amor de mãe. Amor sacrificial. Depois do amor, o segundo gomo desse fruto, que é uma tangerina ou uma bergamota, pode ser bergamota também, ou pocã. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar em pocã? Quem já ouviu falar em pocã? Bergamota. Bergamota é no sul. Você é do sul? Tudo é tangerina. Tudo é tangerina. Então, são 9 gomos. O primeiro gomo desse fruto, qual é? O amor. O segundo gomo, que está todo mundo querendo provar, é a alegria. O que a Bíblia diz sobre alegria? A alegria do Senhor é a nossa força. Tem muita gente abatida, deprimida. Sabe o que é? Está faltando aquela alegria do Espírito, que é a alegria do Senhor. Por favor, se cheguem para cá, queridos. Estamos esperando o apóstolo Paulo chegar na hora certa. O apóstolo Paulo não era casado, mas tudo bem. Chega para cá, querido. E senta aí na frente do Renato. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Casalzinho simpático. Ele é filho da irmã Clemilda, o Lucas. Deus abençoe. Então, eu estava falando sobre os frutos do Espírito. São uma tangerina, uma pocã, uma bergamota, cultura geral. Isso é bom, né? No Brasil tem várias regiões, a gente tem que conhecer um pouco. Militar anda muito, né? Eu e Silvia já pegamos muita mudança nas costas. Parece não, mas eu estou velho. Então, a gente aprende. Então, uma tangerina com 9 gomos. O primeiro gomo qual é? Amor. Só com o Espírito você vai amar o amor de Deus. Você não vai conseguir. Segundo, alegria. Alegria que o Espírito dá. As pessoas vão começar a notar em você o quê? Que você é uma pessoa que realmente se preocupa com elas, que amor é isso. Que você não tem ódio dela. Por mais que ela queira te prejudicar, você a ama. É difícil. Não precisa andar de mão dada com ela. Você não é uma pessoa que não tenha sentimentos. Você fica triste. Mas você não consegue odiá-la nem desejar o mal para ela. Pelo contrário, se ela precisar de você, você vai ser a primeira pessoa que vai tentar ajudá-la. E a pessoa está passando mal, está precisando de um carro para levar para o hospital. Oi? Sim, querida. Quer usar o microfone? Está aqui, ó.
Bloqueava. Bloqueava. Sei. Tem dois pouquinhos. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Olha que lindo. Isso. 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 É. 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 Então, tá vendo? A nossa agenda, ela pode ser alterada em determinadas circunstâncias, né? E o amor faz isso, não é? Mas então, o amor e a alegria são frutos do Espírito. Está em Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito. O terceiro gomo, paz. As pessoas vão notar que você é uma pessoa de bem com a vida. Mesmo quando está passando por dramas, por dores, por sofrimento, por perda de entes queridos, por doença grave, mesmo que você esteja num estado terminal, o médico fica admirado de ver a sua paz. É uma paz que não depende das circunstâncias. É fruto do Espírito Santo, gente. Não é fruto de terapia, de profissionais que nos ajudam nas nossas necessidades emocionais, os psicólogos, os psiquiatras. Não é fruto de, né, muitos procuram aí em drogas, em álcool, sair desse mundo e procurar um mundo de paz. Não, é uma paz do Espírito Santo. Não dá para comparar. As pessoas observam isso. Alegria, amor, alegria, paz. Aí vai os demais. Benignidade, bondade, né? Longanimidade, que é passe. Longanimidade é o estupim longo. É uma pessoa que tem um estupim longo. Paciente, né? Mansidão, fé e equilíbrio. Então, eu estou falando isso porque esses frutos do Espírito é no momento que nós somos selados pelo Espírito, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. E há uma transformação dentro de nós. É uma coisa maravilhosa. E nós passamos a ser filhos de Deus. E começamos a sentir um desejo de buscar na palavra, a ler a palavra, a refletir na palavra. Começamos a ter fome de Deus. Começamos a gostar de crente. A gostar de crente. Eu me lembro aqui agora de um casal, o Antônio e a Carlinha. A Carlinha não gostava de crente. Mas o Antônio tinha se batizado e ela namorava ele e tinha que vir com ele domingo. Você lembra disso, Silvio? Até que ela se converteu, a nossa tesoureira. Então, queridos, a transformação que Cristo dá é tão maravilhosa. Então, esses frutos são frutos do Espírito Santo. E você só pode trabalhar na fazenda do Senhor
se você for do Senhor. Senão você pode até trabalhar na igreja, mas vai ser um assistente. Vai participar de forma superficial. Não vai recolher, não vai realmente trabalhar na fazenda. Não vai arregaçar a manga e trabalhar. Então, obrigado, querida. Tem o dom do serviço. Repara como é que o Espírito Santo dá dons para cada um. Então, eu estou fazendo essa introdução até meia longa, porque eu acho ela importante. Porque não adianta falar em discipulado e evangelização, se a gente não falar... Eu estou usando as imagens mais simples para vocês entenderem. Trabalhar na fazenda do Senhor, abrir aquele chão, colocar adubo, colocar semente, aí já não é mais contigo. A chuva e o crescimento é com Deus. E você vai cuidar desse crescimento. Até que no dia da festa, reúne todos os amigos e vamos colher os frutos. Para isso, você tem que ser da fazenda. Você tem que amar o dono da fazenda. Você tem que participar com alegria. O fruto do Espírito é que faz isso. Mas, em João, fruto tem outro sentido, diferente de Gálatas. Deus espera que os seus discípulos deem frutos. Deem frutos. Deem. É como uma árvore que dá frutos. Muito fruto. Muito. Não é pouco, não. Então, esse fruto em João significa vidas humanas. Porque é para isso que Jesus veio, ou não? Hoje Jesus veio para nos deixar alegres, cheios de amor, de benignidade, de bondade, de mansidão, e a gente ficar assim, entre nós, nos regozijando, como é bom cantar, como é bom ouvir a palavra, como é bom participar da ceia, que maravilha, eu não quero sair daqui, eu queria que esse culto ficasse o dia todo. Você acha que Jesus veio para isso? Somente? Não. Ele veio para que nós saiamos daqui com esta marca para impactar uma sociedade que não tem isso. Nós temos que dar frutos. Dar. Aí já é o contrário. Dar frutos. Então, feita essa introdução, eu queria que você acompanhasse. Todos estão com o papel aí do... Acabou? Tem alguém sem a aula? Tem alguém sem? Olha o dom de secretaria, ó, como tem dom de secretaria. Eu tenho aqui sobrando. Alguém fica aí, quem chegar aí, por favor, entrega para mim. Então, essa introdução, quem veio desde o início, está me acompanhando? Foi para a gente ser até mais objetivos agora. Sem essa introdução vai ficar meio desconectado. Bem, no plano de aula que você tem aí, discipulado cristão. O Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre. O nosso mestre. Outra coisa que eu gostaria que vocês captassem, na cultura de Jesus, lá entre os judeus, naquela área do Oriente, era muito comum ter um rabi. O que é rabi? Mestre, e ter seus discípulos. Você não mandava seu filho para a aula, Fátima, para ir para uma sala de aula onde tivesse um quadro negro, ou alguém que projetasse alguma coisa hoje, como nós temos hoje. Não, não é nada disso. O aluno, naquela época, ele tinha um mestre. Você é discípulo de quem? Fátima, o seu filho é discípulo de quem? Ah, o rabi do João é o senhor Antônio, ou José. Ah, o rabi Antônio, muito bom. Era assim. Vocês estão entendendo como é que era no tempo de Jesus? Estão entendendo? Então, Jesus não inventou nada, não.
ele chegou dentro de uma cultura e usou a cultura do seu tempo. Deu para entender ou não? Hein? Então, o Senhor Jesus Cristo tinha os seus alunos, discípulos, que tinham um curso diferente. Ele ia formar discípulos, quer dizer, formar apóstolos para enviar. Apóstolo significa aqueles que iriam ser enviados. Deu para entender? Discípulo são os alunos, seguidores. Você é discípulo de quem? Eu sou discípulo do Rabi Jesus de Nazaré. E o final do curso, qual é o propósito? Nos enviar. Vocês não vão ficar aqui pagar dinheiro para trabalhar, para conseguir bons empregos, não. O final do curso é enviar ao mundo. Apóstolo. Nós vamos nos transformar em apóstolos, enviados. E eu só vou enviar você quando você estiver preparado. Aí é que eu vou enviar. Se eu enviar antes, eu posso o quê? Fracassar. Mas você pode fazer uns estágios, não pode fazer uns estágios? Antes de você ser médico ou enfermeiro, você não faz uns estágios? Então, Jesus fez alguns estágios com seus alunos, mas enviar mesmo foi quando eles foram batizados no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, e aí eles começaram a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então, esse é o discipulado cristão. Por que discipular? Existe um alvo. Esse pastor Ari Veloso já está com o Senhor na glória. Foi um pastor que me influenciou muito nos seus escritos. Ele nunca me conheceu, mas os escritos dele foi uma bênção para mim. Era um pastor de São Paulo. Existe um alvo e nós devemos caminhar até chegar a esse ponto. Qual é o alvo que Jesus quer que a gente atinja? Fazer discípulos de todas as nações. Quando a gente não atinge o alvo, significa que nós estamos em pecado. O pecado é errar o alvo. Então, depois vocês leiam aí com cuidado. O discipulado é necessário. Deve ser uma filosofia. Ele fala aqui, não deve ser um método, mas uma filosofia. Olha o que está em negrito. Eu tenho que ser um trabalhador da fazenda. A minha vida só tem sentido. É a filosofia da minha vida, é formar discípulos. Eu quero, Senhor, formar discípulos para Ti. E essa filosofia tem que estar incorporada na nossa vida. E outra coisa, essa ordem de Jesus, você não tem outra opção. A opção é fazer discípulos, está em negrito aí. Querendo ou não, tem o que fazer? Discípulos, gente, é ordem. No quartel tem um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviram falar nisso ou não? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E nós podemos fazer o seguinte, adaptação. Manda quem tem toda a autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo, não é? E obedece quem quer ser abençoado. É simples assim. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você pode não querer obedecer, pode continuar na nossa cultura evangélica, de assistir cultos, participar das atividades da igreja. Isso é bom? É muito bom. Mas você ainda não está no centro da vontade de Deus. Esse mandamento, para você, ainda está um mandamento esquecido. Aqui você tem a ordem de Jesus, Mateus 28, 19 e 20. Eu não vou ler porque todos sabem ler, não é? E Jesus deixa bem claro que nós devemos ir. Esse portanto aí, como é que começa esse versículo? Portanto. Está fazendo referência a quê? A algo que veio antes. Portanto, deu para entender ou não? Está entendendo, Fatinha? Portanto, e o que é o papapá? Vocês sabem? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, ele está dizendo que ele pode mandar. Deu para entender? Deu ou não? E ele manda, tem 4 verbos aqui. Qual é o primeiro verbo? Ide. Ou seja, saiam.
Saiam dessa vida monótona, parada, só pensando nos seus interesses, só estudando, trabalhando, enchendo a geladeira, esvaziando a geladeira, só vivendo para vocês mesmos. Domingo aí nós vamos na igreja. Hoje é dia de igreja. Uma das coisas boas dessa pandemia, eu acho, é que ela quebrou a rotina de muita gente. E a gente vê pessoas que vinham pela rotina e pessoas que vinham pelo prazer. As pessoas que vinham pelo prazer da comunhão, algumas eu constatei, choraram, vi lágrimas nos olhos quando retornaram depois de 6, 7, 8 meses de ausência. Elas choravam. Então, o problema é a rotina. Assim como o católico sincero, mesmo sendo idólatra, vai à missa. Ele gosta, ele vai naquela rotina. Entendeu? Hoje eu vi um testemunho de uma pessoa falando de uma senhorinha idosa, católica, que fazia caridade, abençoava muitas vidas. E na sua humildade, no pouco conhecimento bíblico, ela ajudava as pessoas. Eu creio que ela está no céu nos esperando, porque Deus não fica limitado a instituições. Deus viu o coração. Ela não teve acesso à palavra. O que ela teve, ela quis ajudar o próximo. Ela sabia que Jesus morreu por ela, que ressuscitou. Entendeu? Então, nós temos que compreender, queridos, que o fazer discípulos é sair. Primeira coisa é sair. Saia dessa vida que você está vivendo, que está te consumindo, e você não consegue se relacionar com ninguém com a intenção de fazer discípulos. Saiam. Depois, qual é o segundo verbo? Façam discípulos. É um único verbo que lá no original, no grego, que não precisa falar aqui porque vocês não vão entender nada, é um verbo de imperativo, é ordem, o único que é ordem. O id é um verbo que está hoje no português, seria como gerúndio. Indo, por onde vocês estiverem indo, seria assim a tradução bem próxima. Por onde vocês estiverem indo, mas é uma ordem, hein? Não esqueçam, é uma ordem. Saiam. E por onde vocês estiverem indo, façam discípulos. Isso que Deus quer. E o processo de fazer discípulo não termina quando a pessoa levanta a mão e aceita Jesus. Você precisa fazer o quê? Se ela entregou sua vida a Jesus, você tem que batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E precisa o quê? Ensinar, continuar ensinando na Irmã Ivonete, Escola Bíblica Dominical, ensinar através do culto e através de um relacionamento pessoal com essa pessoa, você vai ensinar. Não precisa estar lendo a Bíblia. Você é a Bíblia. Você conhece a Bíblia, você dá conselhos, você orienta. Às vezes às vezes nós temos uma dificuldade de entender que no tempo de Jesus não era assim. Aula particular de Bíblia, não é assim. Senta aqui que nós vamos abrir a Bíblia. Era assim que Jesus fazia? Ele era a palavra, não era? Então, nós às vezes achamos que fazer discípulo é estudar a Bíblia. Damos uma revistinha para a pessoa, tem que preencher. Não é isso. Isso aí é um instrumento, mas discipulado é muito maior. O ensinar é aconselhar, é dar o ombro para a pessoa chorar, é abraçar aquela pessoa, orientar aquela pessoa, orar por ela. Você está ensinando. O pai ensina só quando fala com o filho, ou o filho observa o pai e a mãe no seu lar e aprende só observando? Hein? Aprende o quê? O pai, o senhor me ensinou tanto, mas eu quase não conversava contigo, não. Mas quando o senhor chegava no trabalho, o senhor me abraçava e me beijava. O senhor dizia que eu era importante para você. Um pai que abraça e beija uma filha. Um pai que abraça e beija um filho. Não está ensinando? Ou precisa sentar com ele? Senta aqui que eu vou te ensinar. É assim? Pode acontecer isso? Pode. Mas o ensino, ele é muito mais abrangente do que a gente imagina. O que Jesus diz mais para a gente? Além de ensinar, ele nos dá uma promessa. Qual é a promessa? Eu estarei sempre convosco. Ele nos garante que a nossa missão vai ser bem sucedida. Ele só quer que você saia com essa intenção de buscar o Senhor. Por que nós devemos discipular? Primeiro, porque é o quê? Uma ordem de Jesus.
uma ordem. Eu te garanto que se você trabalha numa empresa e o teu chefe, o teu diretor, der uma ordem para você fazer dentro do que é previsto, né? Dentro da legalidade, naturalmente, você tem que obedecer. Se você disser, eu não vou fazer, ele só vai anotando aqui, a primeira vez, dia tal, não quis fazer. Segunda vez, não quis fazer. Você pode ir embora. Eu tenho provas de que você não quer fazer. Não quer trabalho. Não me respeita. Não me obedece. Agora, você imagina o Senhor Jesus, que criou todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o Verbo que se fez carne. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí Ele dá uma ordem para você, faça discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos. Antes de Jesus subir, antes da ascensão, a última ordem do Senhor. Aí você diz para ele assim, olha, hoje eu não estou... Sabe o que é? Hoje eu não posso. Eu tenho reunião de oração. Ah, muito bom, reunião de oração. Ah, hoje eu não posso, eu tenho uma reunião de diretoria lá na igreja. Ah, hoje eu não posso. Eu tenho que ir à escola bíblica dominical. Não, mas a tua vizinha está chorando, está precisando de uma palavra amiga. Não, eu estou atrasado para a igreja. Ih, não posso não, Senhor. Ah, uma amiga minha está precisando que eu vá com ela ao médico fazer um exame. Não, pastor, Senhor, infelizmente está na hora de eu fazer isso aqui. Então, o que vai acontecer quando você desobedece uma ordem do Todo-Poderoso? Aí depois as pessoas querem ser felizes. Como é que pode? Eu criei meu filho na igreja, minha filha na igreja. Você fez discípulos? Seus filhos viram você fazendo discípulos? Viram? Porque eles aprendem vendo. Os meus viram. E, inclusive, eles foram discipulados por mim. Não só indiretamente, mas diretamente. É responsabilidade dos pais, primeiro com seus filhos. Fazer os seus filhos discípulos de Jesus. É uma ordem de Jesus, gente. Aí você vai dizer, não, filho não é importante, a mãe cuida, fala com a sua mãe. E aí você se preocupa em fazer discípulos no mundo todo e esquece do seu presente maior, que são seus filhos, seu cônjuge. Vocês estão entendendo como isso é importante ou não? Quando a gente obedece à ordem de Jesus... Queridos, eu tenho 69. Ano que vem Deus está completando aquele famoso limite que Deus deu, 70. Daí para si, já é, como é? Prorrogação, né? Hein? Prorrogação. Falar em prorrogação, o Fluminense foi bem ontem, né? Hein? Foi bem. Ninguém comentou nada, mas tudo bem. Só porque você chegou. Mais um homem, gente, mais um homem. Amém. Isso é bom, isso é muito bom. Então, queridos, eu posso dizer para vocês com toda tranquilidade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, depois da salvação, foi eu ter entendido, graças ao pastor Ari Veloso e outros, lendo livros, conduzidos pelo Espírito Santo a ler, porque eu não sabia como ajudar pessoas, principalmente pessoas que estavam sob influência demoníaca. Eu não sabia como ajudar uma pessoa que estava sob opressão demoníaca. Eu não sabia. E eu ia visitar as pessoas, evangelizar, e a pessoa me contava coisa que eu falei, meu Deus, eu vinha para casa assustado. Tinha susto. Eu me assustava com a minha sombra, porque eu vinha passando, de repente a sombra que estava atrás, quando eu passava pelo poste, ela ia para frente. Eu no carro dirigindo, a minha mala preta, sempre tem uma mala preta na minha história, ficava assim, era um Fiatzinho, eu pegava com a mão, gente, o Fiatzinho era uma gracinha. Eu botava ali, de vez em quando eu esquecia que minha mala preta estava ali, dirigindo, quando eu olhava, levava um susto, porque na minha cultura religiosa batista, isso não é, graças a Deus, né? Não é uma coisa que acontece comumente. Nós não trabalhamos isso, não há interesse nenhum nós em projetar o diabo, ele fica lá no inferno. Mas nós não temos que estar preparados para isso ou não? Aí eu comecei a buscar leituras. E pastores como esse e outros pastores na livraria da Joerp me ajudaram muito, porque eu queria ajudar pessoas. Eu estava motivado para ajudar pessoas. Então, sem isso, não adianta, você não vai fazer discípulo, irmãos.
E meu pai, que era o pastor da igreja, falou, pai, como é que eu faço com essa fulana? Eu falei, filho, manda ela ir a um psiquiatra, que isso está esquizofrenia. Tadinho, papai. Também não tem culpa, ele não sabia. Nós não tínhamos. Eu vi a história de uma mulher que ela até saía do corpo. Saía do corpo. Hoje ela é crente, graças a Deus. E essa mulher disse que uma vez ela foi desesperada, endemoniada, ela oprimida. Tinha um pastor morando perto dela, ela bateu lá, era um pastor presbiteriano. Não tem nada a ver com os presbiterianos, gente, é tudo nosso irmão. Aí o pastor não sabia como ajudar. Falou, olha, mas tem uma igreja pentecostal, eles sabem muito bem ali, ó, vai lá. Entendeu, queridos, o que eu quero dizer? Você entrar no hospital e o hospital dizer, ó, nós não temos cardiologia. Por que não tem cardiologia? Porque não tem. Vamos logo cardiologia. Todo mundo precisa. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é necessário que nós entendamos. Fazer discípulo é muito mais do que você imagina. Pegar uma liçãozinha, numa zona de conforto, explicar para ela. Qual é a pergunta número 1? A tua resposta. Pergunta número 2, a tua resposta. Não, é um relacionamento. Você vai se tornar amigo daquela pessoa, amiga daquela pessoa. Você vai, como Jesus fez com seus discípulos. Deu para entender? Mais ou menos? E isso é uma ordem. É uma ordem. Jesus deu a ordem. Você está vendo a figura aí embaixo? Indo, batizando e ensinando. A vida toda você vai ensinar. É um relacionamento. Até que chega um momento, queridos, em que essa pessoa se torna sua amiga, não mais sua discípula. Você não é mais o rabi dessa pessoa, ou a rabina dessa pessoa. Você agora é uma amiga dela. Criou-se uma amizade. Porque ela agora também é igual a você. Ela é uma discipuladora. Ela vai ajudar outras pessoas. É igual um filho que você cria, ele te dá um neto, ele casa e te dá um neto. Agora ele passou a ser seu amigo. Você não tem o direito mais de estar dando ordem para ele, porque ele agora tem a sua independência. Deixar pai e mãe é isso, é político. Acabou o domínio político sobre seu filho. Você sempre vai amá-lo, ele sempre vai te amar. Mas ele vai tomar as decisões, será responsável pelas decisões. Se ele te consultar, você pode ajudar, orientar. Isso é dever do pai. Mas não se intrometer, nem pai, nem sogra, nem sogro, nem ninguém. Então, ele sai de casa, ficou amigo de você, e ele vai te gerar um netinho para você lamber. Deu para entender? E é assim que a vida prossegue. Isso é fazer discípulo. Estamos terminando. Isso aqui é só para vocês levarem e relerem em casa, estudarem, guardem com carinho. Pastor Ari Veloso é uma benção. Por que eu devo fazer discípulo? Além de ser uma ordem, Jesus nos deu o quê? O exemplo. Já falei bastante sobre isso aqui, né? Jesus chamou 12 homens e com eles caminhou, conversou, orientou, palestrou, demonstrou poder, ressuscitou, apareceu ressuscitado para eles. Na última hora, antes de ir embora, ele deu essa ordem, façam discípulos, não é? Façam discípulos. E mesmo assim, eles não estavam preparados para fazer discípulos. Jesus disse, esperem que do alto vocês vão receber o poder para isso. Calma, vão para Jerusalém e aguardem. Eles foram para Jerusalém no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam. Não eram línguas estranhas não, hein, irmãos? Toda a igreja é pentecostal. Nós começamos no dia de Pentecostes. Não era língua estranha, não. Língua estranha é um fenômeno na igreja de Corinto. Dom para você falar em mistério com Deus. Ali eram línguas humanas, como fosse hoje chinês, japonês, português, inglês, alemão. Entendeu? Deu para entender? Está registrado na Bíblia, não adianta brigar contra a Bíblia, está na Bíblia, é isso aqui. E eles começaram a louvar a Deus, ninguém entendia nada. Será que eles estão bêbados? Não, aquilo foi uma marca do Natal do Espírito Santo. O Natal do Espírito Santo em caráter universal. E todo aquele que crê em Cristo tem esse direito a ter esse mesmo momento, que o Espírito Santo nos sela, nos transforma, nos dá o fruto do Espírito. Então, Jesus nos deu o exemplo. Ele discipulou. E, finalmente, porque discipular era o quê? Uma
prioridade para o apóstolo Paulo. Grande apóstolo Paulo. Um homem importantíssimo. Meu pai me falava assim, meu filho, quando eu chegar no céu, meu pai era um homem tão preparado para a morte, irmãos. Quando eu chegar no céu, depois de Jesus, a primeira pessoa que eu quero abraçar é Paulo. Coisa maravilhosa. Um homem que Deus tirou da religiosidade e trouxe para a verdade. Então, você vai encontrar mais de 100 pessoas com as quais Paulo se relacionava, 35 mais próximas, e tem aqueles mais próximos ainda, seus discípulos, Timóteo, Tito, Epafrodito e Tíquico. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele discipulou 5 pessoas durante 6 anos. Irmãos, 6 anos, discipulando 5 pessoas. 4, cada um deles fundou uma igreja. O 5º não, mas discipulou muita gente. Ele falou, já perdi a conta do número de pessoas. Eu investi 6 anos em 5 pessoas. Foi o testemunho dele, eu ouvi essa semana. Então, queridos, o discipulado é isso. Paulo tinha... Imagina o que fez Timóteo, Tito, Epafrodito e Tíquico, né? Foram pessoas que ele discipulou. E ele diz em 2 Timóteo 2,2 o quê? Vamos ler juntos esse versículo, que eu acho que é o versículo que resume tudo que nós estamos falando aqui. Vamos ler juntos, 2 Timóteo 2,2, vamos lá? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Qual é o nosso papel? Passar o testemunho do que Cristo fez na nossa vida para homens fiéis, que sejam idôneos, homens capazes. Homens aqui, querida, no sentido sempre genérico. É que hoje nós vivemos numa época que parece falar em homem é um absurdo, né? Mas homens, no português, é no sentido genérico. Não precisa estar falando homens e mulheres, porque é politicamente correto, para agradar um tipo de ideologia. Isso não é desrespeito com a mulher, pelo contrário, isso é português. É, professora? Isso não é português, Ivonete? É ou não é? Português. Não é? Então, queridos, eu quis dar essa pausa, porque hoje a gente tem que explicar, que senão vão me chamar de machista, ou a Bíblia é machista, não é? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens e mulheres, vou explicar, fiéis e também idôneos ou idôneas, para instruir a outros. O seu filho vai ficar a vida toda na sua casa? Não. Eles têm que passar para outros ou outras, não é? Tá bem? Paulo está dizendo, aqui, vou pular agora. E o que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz, é um aluno, eu já expliquei no início. E agora eu queria que vocês observassem, no segundo parágrafo, 3 características do discípulo. Qual é a primeira característica? Amor. Nós já falamos isso, né? Dom do Espírito, amor. Depois vocês leiam esse versículo aqui, que diz que se você verdadeiramente ama o seu próximo, o seu irmão, assim você será meu discípulo. Fruto do Espírito, João 15:8. Homens que permanecem na palavra de Deus, João 8:31. Portanto, o discípulo é um homem comprometido com Jesus, num crescente processo de aprendizagem. Num relacionamento crescente com os demais membros do corpo, o discípulo não se afasta, irmãos. O discípulo não se isola, irmãos. O discípulo não some, irmãos. O discípulo é alguém que tem prazer no relacionamento. São cristãos com esse perfil e atributos que Jesus nos incumbiu de formar. Você acha que é fácil, irmãos? Não é. Nós somos capazes? Não somos. Quem é que faz a obra? Aquele que disse, eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. E para terminar, qual é o resultado? Se cada um que está aqui nessa manhã se colocar aos pés do Senhor e se apresentar e disser, Senhor, eu quero fazer discípulos, eu quero te obedecer. Qual é o resultado? No primeiro ano,
No primeiro ano, eu estou discipulando a Verinha. Verinha, fica em pé. Isso. Primeiro ano. Aí depois, Verinha, vai fazer isso com o outro agora. Faz com ela. Eu faço com Silvia. Fica em pé. 4. Fica em pé. Isso. Cada um de vocês agora, nós 4, escolhe mais alguém. Escolhe a Silvinha. Silvinha. A quem for escolhendo, fica em pé. Escolhe alguém. João, escolhe alguém. Quem? Lucas, fica em pé. Somos quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando um. Alguém não escolheu. São 8. Quem você escolheu? João, fica em pé. João, fica em pé, João. Agora nós 8, nós vamos trabalhar com alguém durante 1 ano. Escolhe alguém, cada um escolhe alguém. João. Rápido. Escolhe alguém. Continua trabalhando. Vocês vão parar de fazer discípulo? Continua fazendo discípulo. Escolhe alguém. Escolhe João. Aponta, fica em pé. Quem for apontado, fica em pé. Só uma pessoa. Agora, nós que estamos em pé, cada um escolhe um de novo. Ivonete. Ali, tem a... Silvia, já escolheu? De novo, gente. De novo, vocês querem trabalhar só uma vez. Vocês só querem trabalhar 1 ano. Todo ano nós temos que escolher alguém. Todo ano. Obrigado. Pode se sentar. As pessoas querem escolher uma vez. Eu já fiz discípulo. E o ano que vem? Outra pessoa. O ano que vem? Outra pessoa. Até a volta de Cristo. Quanto é que dá isso em 10 anos, irmãos? Vocês já viram aí no papel quanto é que dá isso? Hein? 1024. 2, 4, cada um escolhendo um. 8, cada um escolhendo um. 16, cada um escolhendo um. 32, está muito rápido, eu quero que eu seja mais devagar. 32, cada um escolhendo um. 64, cada um escolhendo um. 128 discípulos, que bênção, uma igreja com 128 discípulos. No ano que vem, 1 ano para trabalhar e ganhar alguém, Deus vai mandar, porque é o Espírito Santo quem manda. Somos nós que agarramos as pessoas, vem! Não, é o Espírito Santo que manda. É um trabalho cooperativo. Quanto nós seremos? 256. 256 discípulos comprometidos, envolvidos na obra, que bênção, gente! Aprendendo da palavra, com os frutos do Espírito no seu interior. Chega no 10º ano, festa de 10 anos do projeto, hein? Renato Ormond, 10 anos do projeto de discipulado, que você vai me apresentar em nome de Jesus. Hein? Quanto nós teremos? 1024. Tá bom aí? Para aqui ou não? Não, gostei. Será que vai caber nessa igreja? Não vai caber. Hein? Nós vamos ter que comprar outra igreja, outro lugar para construir outro templo, né? Igreja somos nós. Mas banco não dá. Bem, amados, era isso que eu queria passar para vocês. Isso é o que esse domingo nos chama para nós nos comprometermos, tá bem? Eu procurei ser bem didático, bem explicativo. Quem chegou no início pegou bem beabazinho mesmo. E que Deus continue falando no seu coração, para que você possa dizer, Senhor, eu não quero só compreender, conte comigo. Eu vou abrir uma brecha na minha agenda para me envolver com uma pessoa, pelo menos durante 1 ano, para formar um discípulo. Podemos falhar? Podemos. Há pessoas que não correspondem? É normal, às vezes um galho quebra, mas a árvore vai em frente. Não desanimem, tá bem? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã, em que podemos estar trabalhando esse tema na escola bíblica dominical. Que o Senhor possa dar a cada um aqui esse despertamento, que é o verdadeiro avivamento, para realizar a Tua obra. Que saiamos daquela cultura da evangelização, que nós assistimos as pessoas e não nos comprometemos com elas. Pai, venha trabalhar na Tua igreja, que o Teu Espírito realize esta obra em nosso meio, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. 5 minutos para ir ao banheiro, tomar um café, a gente começa o culto. Obrigado.